unidade 1 da disciplina de expressão gráfica. É uma unidade em que falamos sobre desenho técnico, surgimento, qual é o conceito básico, como ele passou a ser importante, como ele é hoje, né? Então, o desenho técnico ele é uma forma de expressão gráfica com a finalidade de representar a forma, dimensão, a posição de objetos de acordo com as necessidades diferentes que são requeridas para a execução de uma peça ou edificação. Bom, utiliza-se inicialmente de um conjunto constituído por linhas, números, símbolos, indicações e escritas normalizadas internacionalmente. Então, o desenho técnico ele é definido como uma linguagem gráfica universal, principalmente para a engenharia e para a arquitetura. Bom, assim como a linguagem verbal, ele exige a alfabetização, por isso estamos aqui estudando desenho. A execução e a interpretação da linguagem gráfica do desenho técnico exigem treinamento específico, porque são utilizadas figuras planas, bidimensionais, no intuito de representar formas tridimensionais. O desenho, os primeiros desenhos descobertos, né, os desenhos mais primitivos, foram encontrados em cavernas, né, milhares de anos antes de Cristo. São desenhos feitos com tinta à base de sangue de animais, terra, enfim, sementes trituradas. O desenho começa a ser utilizado como meio preferencial de representação de projetos arquitetônicos a partir do Renascimento, principalmente através de, existiam vários intelectuais que utilizavam, mas existe um destaque para Brunelleschi e para Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, por todas as ideias e contribuições que ele deu à ciência através de desenhos que hoje nós denominaríamos, classificaríamos como croquis, mas Brunelleschi já atingia um nível mais detalhado de projeto. Mas ainda assim eram desenhos mais livres e sem nenhum tipo de normatização. Então, um dos grandes avanços em desenho técnico começa com a geometria descritiva estudada por Gaspar Monge, né, no século XVIII. Ele começa a pesquisar, apresenta métodos de representações das superfícies tridimensionais sobre planos projetivos, ou seja, sobre superfícies bidimensionais. E até hoje a geometria mongiana é muito utilizada. Ela é a base do desenho técnico dos dias de hoje, né? Então, com a Revolução Industrial, os projetos das máquinas passam a exigir um rigor maior. Eram feitos manuais para montagem de máquinas que viajavam para outros países desmontadas e lá precisavam ser montadas. Então, a partir do século XIX, as primeiras normas técnicas de representação gráfica começam a ser instituídas. Bom, no século XIX, com a explosão do desenvolvimento industrial, foi fundamental normalizar a forma de utilização da geometria descritiva no intuito de criar uma linguagem gráfica internacionalmente conhecida, promover uma comunicação internacional através do desenho técnico. Hoje, essas normas são mais avançadas, são mais complexas, e muito embora a maior parte dos desenhos feitos seja feito através de computadores e aplicativos, enfim, essas normas ainda são utilizadas e elas baseiam o desenho nesses softwares. Bom, concluindo, o desenho é a expressão gráfica de uma ideia e, ao mesmo tempo, sua apresentação, expressão e definição. Surgiu da necessidade de comunicação, tem uma importância tal qual a linguagem falada, sabendo que a linguagem escrita, a expressão escrita o desenho, né, é uma forma simplificada de alfabeto. Existe o desenho artístico, existe o desenho técnico com diferentes apresentações, e hoje o desenho é uma linguagem internacional. Na verdade, desde sempre era possível se comunicar através do desenho. Formatos de papel e legenda. A gente tem aqui alguns formatos de papel, mostrando para vocês que tudo começa assim, com o conhecimento desse formato. Então eu começo do A0, que é o maior deles, e eu vou subdividindo sempre na metade, até chegar ao A4, A5, enfim. Né? Essas medidas estão na norma. Elas são dobradas de modo que no final tenham dimensões iguais às folhas A4. Para que isso?
para que esse desenho possa ser guardado, arquivado, né? Hoje utiliza-se o arquivo digital, mas impresso, apresentado, entregue num tamanho viável, né, de armazenamento e manejo. Bom, a normatização do desenho técnico começa por problemas na representação do desenho técnico. Então, a representação em 2D de objetos tridimensionais começou a ficar complicada e de difícil entendimento, foi necessário normatizar. Então, no século XVIII, Gaspar Monge começa com a introdução da geometria descritiva como base do sistema de projeção atual. Em 1901, surge a BSI, que começa um processo de estandartização das normas, né, uma associação para isso. Na década de 40 surge a ABNT aqui no Brasil e também na década de 40 a ISO surge internacionalmente. Essas associações permitem que países diferentes usem a mesma terminologia, a mesma simbologia e os mesmos padrões e procedimentos para produzir, avaliar e garantir a qualidade dos produtos. Então, não importa, às vezes nem é necessário entender tanto, ter domínio da língua em que aquele projeto foi concebido, nas informações escritas que ele possui. O desenho em si já deveria falar por si só, né? Aqui um conceito que, em resumo, fala sobre a normalização do desenho e fala que são critérios estabelecidos entre as partes interessadas no intuito de padronizar produtos, simplificar processos produtivos e garantir um produto confiável, como a gente já falou antes. Aqui algumas normas de desenho técnico, elas podem ser encontradas algumas na internet, não são livres, não são gratuitas. Agora, quanto à caligrafia, existem muitos instrumentos que são próprios para o desenho de letras, né, de forma plenamente uniforme. Não se utiliza nenhum desses métodos mais, nem as letras perfuradas de chapa metálica, nem a chapa de plástico transparente e nem a aranha. Mas utiliza-se sim a letra bastão. Aqui a gente consegue observar na primeira linha a letra bastão em tamanho minúsculo, né? Não se utiliza isso para projeto. Também não se utiliza a letra inclinada para projeto. Elas estão aí para que vocês possam conhecer, entender que elas existem. Em alguns momentos elas podem ser utilizadas, mas para projeto de edificações, não. As letras e os números devem ser sempre maiúsculos e não inclinados. O tamanho recomendado é de 3 milímetros de altura para textos e cotas e de 5 milímetros de altura para títulos. Esses valores podem ser alterados em casos específicos de grande necessidade. Porém, deve-se manter a altura mínima de 2,5 milímetros. O espaçamento entre as linhas deve ser igual ou superior a 3 milímetros no máximo. 3 milímetros, desculpa. O desenho técnico precisa ser legível, uniforme, os caracteres do texto precisam ser claramente distinguíveis, a execução precisa ser rápida e precisa ser proporcional ao desenho. Nessa disciplina a gente vai utilizar o padrão recomendado pela BNT, mas a mão livre, não vamos utilizar nenhum tipo de equipamento. O espaçamento entre as letras e os algarismos não deve ser igualado pela extremidade, mas pelo espaço que ela ocupa. Então, a execução da caligrafia técnica, preciso fazer linhas guia. Por quê? Porque são linhas auxiliares, traçadas para manter letras e números com a mesma altura, manter um alinhamento. Elas limitam a parte superior e inferior do texto, devem ser linhas contínuas e fracas, bem finas, e não precisam ser apagadas. Portanto, elas têm que ser finas e claras o suficiente para que elas não atrapalhem a leitura do projeto, a legibilidade do projeto. Em anexo, nessa aula, tem um desenho de caligrafia, um exercício de caligrafia, que vocês vão fazer e mandar foto desse exercício para mim, bem como o exercício de traçado de linhas. Vamos começar a desenhar? Primeira coisa, uma boa iluminação e bons equipamentos, principalmente a prancheta. Ninguém desenha bem no escuro, ninguém desenha bem numa superfície que não seja lisa, na altura ideal, né, para uma pessoa que está sentada, porque a gente desenha sentado. Bom, inicialmente a gente corta o papel do tamanho necessário, é necessário muita atenção para o tamanho das margens.
Então, se a gente vai usar a régua T, que talvez nesse momento seja o ideal, com uma superfície lisa qualquer mesa, essa régua T, o ideal é que o papel fique mais próximo dessa extremidade de apoio dela e mais longe, e nunca longe da cabeça do T, porque a régua tende a desviar, né? Então, nas pranchetas em que se usa a régua paralela, é preciso conferir o alinhamento. O papel é colocado sempre de acordo com o alinhamento da régua paralela ou da régua T. Ambos precisam estar firmes em relação à superfície de desenho. O papel deve ser fixado pelas extremidades com fita durex ou fita crepe, de acordo com o eixo de desenho. Então, sempre puxando para fora, para que a folha fique esticada. Pode-se usar lápis ou lapiseira. Optando pelo lápis, o ideal é que a ponta seja assim ou assim, tá? Segurar o lápis entre o indicador e o dedo e o polegar, inclinando ligeiramente, apoiando no dedo mínimo. A direção do traço é sempre para fora. Como assim? O ideal é que não se passe a mão novamente por cima do traço, tá? Tanto o lápis como a lapiseira devem ser seguros entre o polegar e o dedo indicador, a cerca de 4 a 5 centímetros da ponta, para garantir firmeza para esse equipamento. A maneira correta de desenhar é puxando o lápis. Se eu empurrar o lápis, acontece isso daqui, ó, eu rasgo o papel. Se vocês optarem por utilizar lapiseira, o ideal é que seja uma lapiseira com ponteiro de metal, para dar mais firmeza ao grafite. As espessuras mais comuns, né, de grafite são 0,3, 0,5, 0,7, 0,9 e 2,1. Para os alunos dessa disciplina, eu recomendo que as lapiseiras de espessura 0,5 sejam compradas. Ah, mas eu quero comprar todas. Tudo bem, mas para quem não quer comprar todas, pode comprar só 0,5. Vocês vão perceber que é possível fazer traços mais finos ou mais grossos com a lapiseira. Bom, a começar pela qualidade do grafite, isso é possível. Temos grafites duros, médios e macios. Os duros são da série H, que vai de 6H até o H. Produz traços duros, secos e mais claros. Os grafites médios, que fazem traços intermediários, são o HB e o F. E os macios, que produzem traços macios e escuros, que é a série B. 6B, 5B, 4B, 3B, 2B e D. Vamos dar preferência ao grafite HB, para todas as espessuras de lapiseira, tá? Para todas as espessuras de grafite. Procurar ter uniformidade no traço. O traço grosso, ele não depende de fazer mais força com a lapiseira ou com lápis. Ele depende, talvez, de fazer mais de um traço perfeitamente paralelo. Não necessariamente com uma distância assim, mas isso aqui é uma demonstração, tá? Aqui, essa informação é legal. Para acentuar uma linha, é melhor não apertar o lápis contra o papel, e sim repassar 2 ou 3 vezes o mesmo traço. O escalímetro ou a régua graduada são instrumentos de medição, ou seja, não deve ser usado como apoio para traçar a linha. Para traçar as linhas, a gente utiliza os esquadros, porque o atrito com o grafite queima a borda da régua. O escalímetro ou a régua graduada não devem ser utilizados para marcar segmentos consecutivos. Ou seja, coloquei a régua aqui, marquei primeiro o A, aí movi a régua e marquei o B. Não, tá errado. Aqui a tendência é acumular pequenos erros. O ideal é a régua fixa e marcar com ela fixa, distância A, distância B, distância C, ok? Não se deve usar esquadros graduados. O par de esquadros da régua T ou régua paralela é sempre utilizado para o traçado de réguas. Desculpa, a régua T ou paralela é utilizado para o traçado de réguas. Oh, meu Deus! De linhas horizontais, paralelas, e o par de esquadros trabalha apoiado na borda superior. Assim, ó, deslizando na borda superior da régua T ou régua paralela, permitindo traços perpendiculares à régua paralela, ou fazendo algum ângulo. O ideal é que o lápis esteja inclinado no sentido do traço na hora de utilizar os esquadros. O esquadro deve ser sempre apoiado na régua T ou na régua paralela, ok? Então, eu tenho aqui um traçado de paralelas, eu escorrego o esquadro, movimento pelos dedos.
ou eu inclino para fazer o traçado de linhas perpendiculares. Bom, os esquadros apoiados na régua paralela e combinados entre si, o par de esquadros pode auxiliar no traçado de ângulos de 15, 30, 105, ou seja, ângulos que não estão no esquadro. Eu pedi o esquadro de 45 e 90, então ele tem ângulo 45, 45 e 90, e pedi também o de 30, 60, 90. Ângulo de 90, ângulo de 60, ângulo de 30. O compasso serve para traçar circunferências. Então, apoio sempre a ponta seca. Eu vou mostrar aqui esse processo. Eu marco o centro, né? Ajusto o raio do compasso primeiro, marco o centro, coloco a ponta seca no centro marcado e apoio o grafite no papel. E giro o compasso até que essa circunferência seja desenhada. Então, eu giro o compasso com o polegar, traço a circunferência no sentido horário, né? Principalmente para quem é destro. As pessoas canhotas às vezes têm mais dificuldade, têm mais facilidade para fazer no sentido anti-horário. Vai da facilidade, da habilidade de cada um, isso não faz necessariamente uma grande diferença. O que faz diferença é que a ponta seca seja uma ponta bem fininha, ela vai acabar furando a superfície do papel. E o grafite, o ideal é que ele seja chanfrado, para que eu tenha, né, essa pontinha em bisel, para que eu tenha um traço mais fino, senão ele fica muito grosso. E o ideal é que você tenha uma boa postura para desenhar. Se eu sento corcunda, ou tudo encolhido, balançando a prancheta, imagina, gente, deitado em cima da prancheta, isso aqui eu não preciso nem falar nada. O certo é sentado, com pés apoiados, corpo ligeiramente inclinado, sem a luz ofuscando os olhos e o corpo apoiado nos antebraços e não no tórax, como estes dois seres humanos aqui. Ter bons instrumentos é meio caminho andado, mas é preciso utilizar bem esses instrumentos. A colocação do papel, o uso das réguas, do lápis, dos esquadros, do compasso, tudo influencia muito. O ideal é que a iluminação seja boa, o ambiente seja confortável, de preferência com uma temperatura estável, porque o papel trabalha, né, com a mudança de temperatura, dependendo do papel, trabalha mais ou menos. E lembre-se, se você cometer um erro, não tem problema, não está tudo perdido. Você precisa ver como errou e não repetir novamente. Bem ou mal, às vezes a melhor solução é parar o desenho e refazer. Muito obrigada.